Bom, o nosso tema hoje, na nossa consultoria doutrinária, é sobre a lei de Deus, em Romanos capítulo 7, verso 1 a 4. Já deixa a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 7, verso 1 a 4. Você que está conectado aí pelo YouTube, no canal Fé ou Fideísmo, ou você que está conectado com a gente aí pelo Instagram, @Gilberto Tais. O Tais é Theiss. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Livro de Romanos capítulo 7. Verso 1 ao 4 diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. O verso 2 diz: Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Verso 3: De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. E o verso 4, então, que é o texto-chave, diz: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, aí vem a pergunta. A pergunta é estar mortos para a lei significa estar livre da lei? Quando eu olho para cá, estou olhando para o Instagram, tá? Os amigos aí do Instagram. Quando eu olho para cá, estou olhando para os amigos lá... Oh, perdão, é o contrário, né? Aqui eu estou olhando para o YouTube, tá? Quando eu olho para cá, estou olhando para vocês aí do YouTube. Quando eu olho para cá, estou olhando para os amigos que estão nos seguindo, estão nos assistindo pelo Instagram. Combinado? Ok, só para ficar claro. Então vamos lá. A expressão mortos para a lei. Será que significa estar livres da lei? Eu estou fazendo essa pergunta porque certa vez um evangélico disse exatamente isso para mim. Com base em Romanos capítulo 7, verso 1 a 4, verso 4 especialmente, ele afirmou que nós estamos livres da lei. Por quê? Porque Romanos 7, verso 4 diz: mortos para a lei. Na minha versão diz aqui, ó: também vós morrestes relativamente à lei, ou para a lei. Entenderam? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Aí ele disse, tá vendo? Por meio do corpo de Cristo, ou seja, Jesus aboliu, extinguiu, aniquilou, destruiu, acabou, anulou a lei. Então, por esse motivo, afirmou ele, estamos desobrigados de guardar a lei. Será que é isto? Olha, é óbvio que não. Então, nós vamos trabalhar esse assunto, tá? Então, o que Paulo quis falar sobre estar mortos para a lei, tá? Primeiramente, Paulo está fazendo, amigos, uma analogia, e ele está utilizando a lei referente ao casamento. Adultério, casamento. Ele está usando esta lei para prefigurar algo maior do que o casamento em si, ou numa esfera espiritual. Não digo maior, mas que esteja numa esfera espiritual. Então, o que ele está dizendo? Então, Paulo ele está comparando a união do Filho de Deus com Cristo como se fosse um segundo matrimônio, um segundo casamento. Por que segundo casamento? Não entendi. Vamos entender. Vou citar pelo menos duas situações. Por que Paulo compara a união do crente, do novo converso, do Filho de Deus com Cristo, como se fosse um segundo matrimônio? Primeiro, o novo converso, aqui na narrativa simbolizado pela mulher, Paulo está dizendo que ele vai estar livre para se casar com Cristo se o velho homem morrer. Já começa a ficar claro. Então, o novo converso, simbolizado pela mulher, ele estará livre
para se casar com Jesus, com Cristo, se o velho homem morrer. Ó, aqui já começa a ficar claro. Logo de início, você já começa a perceber o significado adequado, correto, coerente com a expressão mortos para a lei. Segunda coisa, o velho homem, ele precisa estar crucificado com Cristo. E a sua sepultura é simbolizada pelo batismo. A sepultura, quando Jesus ele é crucificado e ressuscitado, é representado pelo batismo. Por exemplo, em Romanos capítulo 6, sem perder aqui, verso 3 a 7, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Ou seja, a gente então enterra o velho homem. O velho homem. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja, velha vida, nova vida. Velha vida é aquela vida que você crucifica com Cristo, sepulta, não é? Para uma nova vida. O verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu, ou seja, o velho homem. Então o novo homem agora, o novo homem está justificado em Cristo. Perceberam a ideia? Então Paulo ele usa como analogia a lei do casamento. Tipo, se você é casado, você só pode se casar novamente se o seu cônjuge morrer. Entenderam? Morrer. Aí se o seu cônjuge morrer, então você pode se casar novamente, né? Essa ideia. E Paulo então usa essa ideia para dizer assim, para eu me casar com Cristo, eu preciso primeiro matar ou sacrificar o velho homem. O velho homem precisa morrer. Assim como num casamento, a morte do cônjuge liberta a pessoa para um novo casamento. Da mesma maneira, a morte do velho homem, do pecado, do velho homem, viabiliza você contrair um novo casamento, só que agora com Cristo. Se você continuar vivendo a velha vida, se você continuar alimentando o velho homem, sem mudança nenhuma, sem conversão nenhuma, e querer se unir a Cristo, é como se estivesse cometendo adultério espiritual. Você cometendo adultério espiritual. É necessário, então, que para você se casar com Cristo, o velho homem precisa ser eliminado, precisa ser assassinado, precisa ser crucificado, precisa ser sepultado. Ficou claro agora? Com certeza, creio que sim, né? Outra coisa, ó, o novo converso, ele não pode se casar com Cristo enquanto o velho homem estiver vivo. Foi o que eu mencionei, não foi? Porque se você continuar com a velha vida, continuar com o velho homem e querer ter um relacionamento com Cristo, é como se você estivesse entrando num processo de adultério espiritual. Bom, como é que a gente entende isso bem? Primeiro, com a morte do velho homem, você deixa de ser um adúltero espiritual. Quando você contrai núpcias com Cristo, no sentido espiritual, quando você se relaciona com Cristo, quando você entrega a vida a Jesus, então o velho homem passa a ser rejeitado, ser morto. Você começa a aniquilar o velho homem. Então você deixa de cometer adultério espiritual. Então, neste caso, é o velho homem que morre. Então, neste caso, é o velho homem que morre e não a lei de Deus. Aqui a gente mata a charada de vez. Então, quem morre? O velho homem e não a lei de Deus. Percebe? É o que está no texto. Quem é que morre? O velho homem. Olha o que diz o verso 4. De novo. Assim, meus irmãos, também vós morrestes. Veja, Paulo não está dizendo que a lei morreu, está dizendo que você morreu. O velho homem, o homem velho, é esse que morre para a lei, permitindo que o novo homem nasça para Cristo, se envolva num casamento espiritual com Cristo. Ficou claro agora, não foi? Ficou muito, muito, muito claro agora, não é verdade? Então, a lei permanece.
Porque é o velho homem que morre e não a lei. A lei permanece. E quando a mulher se casa novamente, nesse caso aqui da história, no sentido espiritual, ela fica ligada ao seu novo marido como esteve ligada anteriormente no seu primeiro. Ou seja, a lei agora continua valendo. Você está com Cristo, você se casou com Cristo agora, já que o velho homem morreu, então você agora se casa novamente, mas se casa com Cristo. Então agora a lei permanece, regulando a sua relação com Cristo. Então você não pode cometer adultério espiritual, porque você está casado com Cristo. A lei diz isto. Então, a expressão morremos para aquilo em que estávamos retidos, que está no verso 24 e 25, olha aqui, ó. Verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí o verso 25 conclui assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Portanto, a ideia aqui é justamente dizer o quê? Que a expressão, quando a gente morre para aquilo que estávamos retidos, que era o velho homem, então claramente refere-se à nossa natureza corrupta. Era o que nos retinha. A natureza má, a natureza corrupta, a natureza pecaminosa, pecadora. Essa morre. Essa deve morrer todos os dias, para que eu continue desfrutando de um novo relacionamento conjugalmente espiritual com Jesus. Inclusive no original, aqui no original grego, aparece a expressão tendo morrido, ou estando mortos, tendo morrido ou estando mortos, o que reforça e esclarece ainda mais o pensamento do apóstolo Paulo. O que fortalece ainda mais, esclarece ainda mais, reforça ainda mais o pensamento paulino, de Paulo. Portanto, quem é que morre aqui? O velho homem. Veja bem, eu vou ler novamente a partir do capítulo 7, verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei. Por quê? Pois fala aos que conhecem a lei. Porque os que conhecem a lei, eles conhecem muito bem os limites que a lei impõe. Tá bom? Os limites que a lei impõe. Depois, continuando. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, de fato, a lei tem domínio sobre o homem toda a vida dele. Especialmente nesse contexto, verso 2. Ora, a mulher casada, agora ele pega a ideia do casamento como analogia. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Desobrigada ficará, não é da lei de Deus. Desobrigada ficará dela permanecer sozinha. Agora, ela pode contrair um novo casamento, porque a lei permite, a lei libera. O verso 3, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, Paulo está falando do quê? Da permanência da lei. Se ele usa a lei como analogia, significa que a lei ainda estava em vigor. Bom, a imagem do casamento é frequentemente empregada na Bíblia para representar a lição espiritual que existe entre Deus e o seu povo. E a infidelidade para com Deus é comparada com a infidelidade matrimonial. Ou seja, tentar casar com o velho homem e ao mesmo tempo com Cristo equivale a cometer adultério espiritual. Então, se a lei que declara adúltera a mulher que tenha dois maridos, por exemplo, dois senhores, estivesse morta ou abolida, não haveria, então, nenhum sentido na analogia de Paulo. Você está entendendo isso? Vou repetir, se a lei que declara a mulher adúltera por estar vivendo com dois homens, ou ter dois senhores, tivesse sido extinta, abolida, como alguns pretendem, então essa analogia não teria nenhum sentido nas palavras de Paulo. Paulo estaria usando desnecessariamente. Para que usar a lei do matrimônio como analogia, se a lei foi extinta, foi abolida? Percebe como não tem sentido nenhum? Então a mulher, nesse caso aqui, não poderia ser considerada adúltera, porque se a lei foi abolida, então
a lei do adultério não teria qualquer sentido, qualquer valor aqui. Então, se Paulo, grava o que eu vou dizer agora, ó, grava. Se Paulo usa a lei para falar do adultério espiritual, é porque para Paulo a lei permanecia em vigor. O que contraria o pensamento dos antinomistas ou dos anti-lei, desse pessoal, das pessoas evangélicas que gostam de afirmar que a lei foi extinta, foi abolida. Inclusive, Romanos 7, verso 1 a 4 é uma das provas mais contundentes de que a lei permanece em vigor. Que ela não foi extinta, ela não foi abolida. Ela é usada, ao invés de ter sido abolida, extinta, ela é usada por Paulo para falar da nossa fidelidade conjugalmente espiritual com Cristo. Simples. Simples. Percebe? Então, a ideia de mortos para a lei não significa estar livres da lei ou libertos da função da lei. Na verdade, estar mortos para a lei significa que você, pela lei de Deus, pela lei, você está em condições de contrair um novo casamento espiritual com Cristo. Porque a analogia é justamente com base na lei do matrimônio, do casamento. Então aqui é uma clara evidência, uma forte evidência que a lei de Deus jamais foi extinta, nunca foi abolida. Paulo está trazendo a lei à tona e usando-a como referência para falar de um casamento espiritual e da fidelidade conjugal neste casamento espiritual. Ficou claro para você agora? Exatamente, Maria Goretti. Como na ilustração de Oséias. Exatamente. Ok, amigos? Então, para finalizar, para concluir, melhor dizendo, para concluir a nossa análise, a lei nunca foi extinta, nunca foi abolida. Ok? O que deve morrer é o nosso velho homem, para que a gente tenha liberdade para entrar num casamento espiritual com Cristo. Não tem como você se casar com Cristo e com o velho homem ao mesmo tempo. É como se você estivesse cometendo adultério espiritual. Você é considerado como um adúltero espiritual, mantendo o velho homem, a velha vida, e ao mesmo tempo querendo manter-se numa relação com Cristo. Isso chama-se adultério espiritual. A lei de Deus permanece, está em vigor, e Paulo, usando ela como exemplo, está reforçando, está claramente nos ensinando que a lei nunca foi extinta. Tá bom?